Hey, what's up, everybody? Welcome back to the Gray Zone. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao The Gray Zone, aqui com o Aaron Maté. Como sempre, desculpa a demora para começar. Na verdade, a outra co-apresentadora do Aaron, a Katie Halper, estava aqui e usou meu estúdio, e por algum motivo uma das luzes parou de funcionar. Então talvez o brilho dela seja forte demais, né? Mas eu passei os últimos 5 minutos tentando consertar isso. Enfim, estamos de volta. Aaron, você tá de volta das finais da NBA. We're back. Aaron, you're back from the NBA Finals. I was at the NBA Finals. Yes, I was. Eu estava nas finais da NBA. Sim, eu estava. E ao contrário do que alguns dizem, tem umas teorias da conspiração sobre isso. Você acha mesmo que eu pagaria para ver uma final da NBA? Ah, vamos lá, gente. Eu tive a sorte de conseguir ingressos de graça. Aproveitei a chance de ver pela primeira e última vez na vida um jogo das finais da NBA. Eu estava lá. Fui testemunha de uma noite histórica. Mas para ser sincero com você, olha, eu sou só um fã de basquete. Nunca fui torcedor de um time específico, a não ser dos British Columbia Lions, da Liga Canadense de Futebol, que é uma lembrança antiga. Mas eu queria que a série durasse mais, porque acho que foi uma grande disputa, e o Spurs é um time empolgante. Mas olha, era a vez do Nuggets, e foi uma atuação incrível, e eu tive o privilégio de ver isso de perto. Então, você não faz parte da turma do Epstein. Não, eu não faço parte da turma do Epstein. I'm not a member of the Epstein class. No. Yeah, I mean, I thought. Não. I had Quer dizer, eu pensei, sabe, eu não era fã de nenhum dos dois times, mas imaginei, poxa, depois de 53 anos, os Knicks mereciam ganhar. Aí comecei a assistir a MSG e vi praticamente a lista de convidados do Rancho Zorro e da Ilha do Epstein, sentada na beira da quadra, junto com alguns dos piores figurões de modinha, tipo a Taylor Swift e as irmãs Haim. Isso meio que estragou toda a experiência. E acho que pra muita gente, sabe, acabou deixando o pessoal meio de saco cheio com essa história de conto de fadas dos Knicks chegando ao título. Aí o Jerry Seinfeld vem e diz que isso nem existe. Pois é, o Howard Lutnick lá no meio da quadra. E claro, o Trump, o DJ Khaled, os dois, tipo, trocando sinais um pro outro. É o Trump. They're like, him and DJ Khaled signaling to each other. Yeah, and Trump. Yeah. Well, listen, it's exciting. Olha, é empolgante. Morar em Nova York é bem animado de ver, sabe? E o time é super carismático. Então sim, tô totalmente na onda, tô mesmo. Mas eu também tenho que dizer, estando em San Antonio, uma cidade de classe trabalhadora, com base militar, acho que mais da metade da arena era de torcedores dos Knicks. E tinha algo que me pareceu bem injusto nisso também. Tipo, as pessoas da própria cidade não conseguem pagar para ir, e aí vem essa torcida gentrificada e toma conta da arena. Foi algo impressionante. Mas enfim, tem muito mais esporte neste verão, com a Copa do Mundo rolando também, e o Trump fazendo questão de politizar isso, impedindo a equipe do Irã de ficar no país enquanto joga. Eles têm que ir embora assim que terminam a partida. Pois é. Yeah, the Iranian team has to cross the border every day. O time iraniano precisa cruzar a fronteira todo dia, de Tijuana para San Diego ou para o centro. E aí, eles têm que jogar em Los Angeles, que é justamente a base dos monarquistas fanáticos, que ficam lá provocando, gritando com eles e balançando bandeiras de Israel pro ônibus. Parece algo feito de propósito. É como obrigar a seleção cubana a jogar em Miami. Making the Cuban national team play in Miami. Yeah. I hope Iran inserted Espero que o Irã tenha colocado alguma coisa sobre isso no memorando de entendimento que eles acabaram de assinar com o Trump, tipo, para ele parar de pegar no pé da seleção iraniana. É ridículo. Pensa bem, se você está tentando estabelecer laços diplomáticos durante o maior evento esportivo do mundo e ao mesmo tempo vai forçar o time do Irã a deixar o país porque o governo deles é um que você está tentando derrubar, não faz o menor sentido. Então talvez o governo Trump volte atrás nessa decisão. E se não voltar, isso vai mostrar o quanto eles não estão levando a sério essa história de acordo de paz com o Irã, que agora dizem estar tentando firmar. Yeah, 15 members of the team. Sim, 15 membros da equipe, do pessoal de treinamento, tiveram o visto negado. Já houve tentativas de recrutar a seleção feminina do Irã no passado,
e outras equipes iranianas também foram manipuladas e prejudicadas. Eu acho que houve interrogatórios bem estranhos com a seleção feminina de futebol do Irã durante a Copa do Mundo Feminina. Então não tem como separar política da FIFA. E aí você tem, como é o nome dele, Gianni Infantino, o presidente da FIFA, uma das organizações mais corruptas do mundo, que faz parte do Conselho de Paz do Trump, o que é claramente um esquema de corrupção ligado ao Trump, no qual a FIFA pagou $1 bilhão para participar e ainda aprovou a destruição ou a continuidade da limpeza étnica e do genocídio em Gaza, depois que mais de 200 atletas palestinos foram mortos lá, incluindo muitos jogadores de futebol que foram deliberadamente atacados. Então, a corrupção é tão extrema que, sinceramente, é difícil até de lidar. Eu quero falar depois sobre o UFC, mas não porque eu queira falar do esporte em si, e sim porque foi um evento muito marcante no aniversário de 80 anos do Trump, e acabou sendo um retrato perfeito do que o movimento MAGA se tornou até agora. Mas já que você mencionou o acordo com o Irã, se é que dá para chamar de acordo, porque no momento é mais um memorando de entendimento, o que é uma forma bem estranha de declarar ou caminhar para um cessar-fogo? Acho que a gente devia falar sobre isso. Então, qual é a sua reação inicial, considerando que a gente sabe muito pouco sobre o conteúdo desse acordo e está ouvindo versões bem diferentes sobre ele, tanto do lado iraniano quanto do lado americano? Eu acho que o único significado disso é que o Trump está admitindo que perdeu a guerra de mudança de regime dele. Basicamente, ele está colocando isso por escrito. A guerra começou no fim de fevereiro, quando Trump disse ao povo do Irã algo como: "Quando terminarmos aqui, vocês vão assumir o controle." Ou seja, ele estava pedindo uma mudança de regime, e isso fracassou. Quando a parte militar da guerra falhou, ele tentou um bloqueio de petróleo para impedir o Irã de exportar qualquer barril. E eu acho que ele estava esperando para ver se a economia iraniana ia colapsar com a combinação do bloqueio, dos danos causados pelos bombardeios e, claro, das sanções pesadas que ele impôs. E isso não funcionou. O poder de influência do Irã sobre o Estreito de Hormuz acabou sendo forte demais, junto com os ataques contra ativos militares dos Estados Unidos na região e a ameaça que representava para os aliados do Golfo de Trump. Porque, na prática, ele colocou esses países na linha de frente da sua estratégia de guerra para mudança de regime ao lado de Israel. Então ele fracassou. E esse memorando de entendimento basicamente restaura o status quo de antes dos bombardeios. Ou seja, ele está admitindo a derrota nessa guerra de mudança de regime. Mas será que isso significa que ele está abrindo um novo capítulo nas relações entre Estados Unidos e Irã? Ele vai suspender essas sanções devastadoras que foram criadas para desestabilizar o Irã, ou não? Não vai. E acho que isso está bem claro, até ouvindo o que o J.D. Vance disse hoje. Ele faz parte do gabinete, está dentro do círculo do Trump e é amplamente visto como o mais anti-intervencionista. Mas pelo jeito que ele fala, a política não mudou. O Irã tem aceitado, há muito tempo, impor limites ao seu programa nuclear. Mas os Estados Unidos não aceitam a resistência do Irã ao domínio israelense. E como o Irã se recusa a ceder nesse ponto, ele vai continuar sendo alvo de tentativas de mudança de regime. Então eu realmente não acho que esse aspecto esteja mudando. É uma pausa na guerra do Trump, na campanha de mudança de regime do Trump. É uma admissão de derrota, mas não é paz. É isso. Meio que me faz lembrar do armistício da Guerra da Coreia, que foi em 53, 54, né? Que não acabou com a guerra. A guerra ainda. Não houve paz, nenhuma cessação real das hostilidades entre o Sul e o Norte. Na verdade, o Trump tentou encerrar isso. E isso também foi sabotado pelos mesmos grupos que vão tentar sabotar um cessar-fogo real com o Irã e uma paz duradoura com o Irã. Muitos dos mesmos grupos, pelo menos. E eles eram menos poderosos do que o lobby israelense e o movimento sionista são hoje. Então, estamos meio que num conflito congelado.
E é bem claro quem se opõe a esse acordo no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Desculpa. Os mesmos elementos que levaram Trump a entrar nessa guerra, os mesmos que colocaram Trump na sala de situação e disseram a ele como a guerra ia começar, e mentiram para ele. Esse sujeito meio confuso, meio manipulado, dizendo que a guerra seria vencida de forma instantânea, num tipo de triunfo ao estilo da Venezuela, com ataques de decapitação, que em 2 ou 4 dias acabariam com o chamado regime, e provocariam uma oposição em massa, com o povo iraniano se levantando, talvez junto com os curdos aliados, para basicamente dissolver a República Islâmica do Irã. Isso veio de Benjamin Netanyahu e de seus representantes. Benjamin Netanyahu veio aqui para Washington em fevereiro e disse a Trump exatamente como tudo ia acontecer. Trump concordou com isso. Ninguém dentro do gabinete dele, nem entre os chefes de inteligência militar, realmente se opôs a ele, exceto, eu acho, o general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, que vazava sua oposição para a imprensa. Ele sabia que iam acabar com os estoques de interceptores, os sistemas THAAD. Teriam que reposicionar os THAADs da Coreia do Sul, o que a Coreia conseguiu a um custo enorme nas relações com a China. E isso teve impacto econômico. Os THAADs e as baterias Patriot, os PAC-3, teriam que ser transferidos da Ucrânia para defender Israel. E tudo isso, como eu disse desde o começo, era uma guerra sionista. E ia fracassar. Tudo o que aconteceu podia ter sido previsto com facilidade. Então isso acaba consolidando o fracasso da Operação Epstein Fury. E agora está muito claro, mais uma vez, quem foi o responsável por essa guerra. Quando você vê o Mark Levin espumando de raiva, o Mark Thiessen espumando, o Mark Dubowitz espumando, esses Marks, que sei lá, o Snoop Dogg talvez chamasse de otários, estão todos aí tentando enganar o público americano. Mas a gente não é mais otário, nem vítima. Todo mundo consegue ver que essa foi uma guerra sionista fracassada e economicamente desastrosa, e que deveria haver acusações, consequências e punições para esses caras. É isso que a gente gostaria de ver. Infelizmente, eu não acho que o Trump vai conseguir fazer isso. Se eu fosse o Trump e estivesse agora na sala de guerra, nem sei se ele tem de fato uma sala de guerra baseada no próprio raciocínio dele, eu usaria todos os meios de comunicação possíveis para humilhar esses caras, denunciá-los e até abriria investigações sobre a FDD, a Fundação para a Defesa das Democracias, que foi o principal think tank israelense instalado em Washington e que planejou toda essa guerra do começo ao fim. Começando pelos ataques de decapitação e seguindo para a chamada ofensiva naval. Eles chegaram até, por meio do Jared Kushner, a colocar um dos funcionários deles, o Nick, como é mesmo o nome? Já lembro. Nick Stewart, na equipe de negociação para supervisionar o cerco naval, que acabou aprofundando essa espécie de nova crise de Suez. Então, se você é o Trump, realmente quer punir esses elementos. Mas eu acho que, no fim das contas, esses mesmos elementos, junto com figuras do Senado, como o Roger Wicker, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores, e vinha pressionando por uma espécie de Epstein Fury 2.0 até o dia 9 de junho, o conselho editorial do Wall Street Journal, até mesmo alguns setores da Fox News, e, claro, o Mark Levin, todos eles vão se voltar contra o Trump, junto com os democratas. E os democratas vão chamá-lo de taco, dizendo algo como Trump sempre amarela, tentando pintar ele como fraco por ter feito esse acordo. E eu não acho que o Trump vai ter força suficiente para enfrentar isso, nem para fazer nada em relação à invasão israelense do Líbano, que continua acontecendo e tem sido usada como uma forma de sabotar esse acordo. Olha, eu fico me perguntando se a gente vai chegar a um ponto em que ainda vai ter algo para os neoconservadores contestarem, porque o Trump diz que isso é um acordo nuclear, mas na verdade é a mesma coisa.
Se você ouviu o que o J.D. Vance falou hoje, ele fez o que eu considero uma declaração contraditória, falando sobre as condições em que os Estados Unidos suspenderiam as sanções contra o Irã, que, para o Irã, é a questão mais importante. Para os Estados Unidos, a questão principal seria supostamente o programa nuclear iraniano. Mas a gente sabe que o Irã já aceitou várias vezes restrições nesse sentido, tanto no acordo nuclear, o JCPOA, quanto nas negociações mediadas por Oman antes da guerra, e também nas propostas apresentadas depois. Então essa parte pode ser resolvida. A questão para o Irã é os Estados Unidos vão suspender as sanções. São sanções pesadas, feitas para impedir que o Irã tenha uma economia que funcione de verdade. E se você ouviu o que o J.D. Vance disse hoje, ele já apresentou condições contraditórias sobre o que o Irã teria que fazer. Então, primeiro, e aqui é o Vance falando, acho que foi a primeira entrevista dele à CBS News. A gente vai liberar fim 24 bilhões de dólares em fundos congelados se eles atingirem certos critérios. Isso é verdade? Is that true? Olha, Ed, de novo, a gente está aberto a várias possibilidades que estão sendo discutidas, mas esses 24 bilhões simplesmente não aparecem em nenhum dos textos que conversamos com os iranianos. O que dissemos é que estamos dispostos a falar sobre o descongelamento de ativos, mas o acordo muito maior é suspender as sanções à economia deles, desde que façam compromissos de longo prazo com o programa nuclear. Então, sabe, uma das coisas que esses setores mais duros dentro do país deles vão fazer é distorcer o acordo para poder vendê-lo para certos grupos do público interno. Mas eu acho que, mais uma vez, o texto é bem claro. Não há nada sobre 24 bilhões. O que está claro, Ed, é que o Irã abre mão do programa nuclear a longo prazo, permite um regime real de inspeções e, claro, queremos que eles tenham muitos benefícios. O presidente já disse que queremos que o Irã seja um país bem-sucedido. Certo? Queremos começar uma nova fase com o Irã, mas isso exige que eles também nos encontrem no meio do caminho. Certo. Então, primeiro de tudo, quando ele fala em 24 bilhões de dólares, o que não é mencionado nessas discussões é que esses 24 bilhões são dinheiro iraniano. Não é como se os Estados Unidos estivessem dando algo para o Irã. É o próprio dinheiro do Irã, que foi confiscado e mantido pelos Estados Unidos por décadas. Mas repare, o ponto crucial que ele mencionou é que a principal condição, a condição para aliviar as sanções dos Estados Unidos, é o Irã em relação ao seu programa de armas nucleares. Só que o Irã já tinha cumprido isso no acordo nuclear, o JCPOA. Mas o Trump rompeu esse acordo. E por que o Trump fez isso? Porque ele queria uma mudança de regime. Ele queria isso porque o Irã resiste à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel. E ele vem exigindo que o Irã também se renda nesse ponto, que pare de apoiar grupos que resistem à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel, principalmente o Hezbollah. E o Irã não cedeu nisso. E aí vem o J.D. Vance, que acabou de dizer à CBS News que a única condição para o alívio das sanções é o programa nuclear do Irã. E logo em seguida ele acrescenta uma segunda condição. He then adds a second condition. Basicamente, é o alívio das sanções. A gente não está dando dinheiro americano para eles. Nenhum dólar americano vai para Irã. Mas o que estamos dizendo, George, é que estamos dispostos a oferecer um alívio significativo das sanções se os iranianos fizerem os compromissos de longo prazo necessários para se comportar como um país normal, abrir mão do programa nuclear e parar de financiar atividades terroristas em todo o Oriente Médio. E uma das coisas mais interessantes nesse acordo, mas a gente vai... Pois é, tá aí. Você ouviu. No segundo trecho, ele acrescenta uma segunda condição. Não é só sobre o programa nuclear. Então, se for assim, esquece. Não vai ter acordo. Tudo isso, e é o que eu acho, é o que no fim das contas vai acabar com as negociações de paz.
O Trump vai insistir nisso, que o Irã corte os laços com o Hezbollah. O Irã não vai fazer isso, e aí todo mundo vai simplesmente sair da mesa. O que vai sobrar é o mesmo cenário de antes. Viva o Trump! O Estreito de Hormuz foi reaberto. Talvez nesse processo haja algum alívio limitado nas sanções, tipo permitir a exportação de alguns produtos iranianos, talvez uma quantia simbólica de ativos não confiscados. Mas em termos de um acordo real, se essa for a condição, como o Vance acabou de dizer, e não for só sobre o nuclear, mas também sobre o Irã apoiar seus aliados que resistem à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel, então não vai ter acordo de paz. E isso faz parte da tradição do Steve Witkoff, o enviado, que vive mudando as regras do jogo. Ele ia para o Irã ou para Omã, as conversas iam bem, e depois voltava para Washington, dizendo algo completamente diferente. Por exemplo, sobre as alianças do Irã ou sobre os mísseis balísticos. E ele dizia, eu lembro que o Steve Witkoff falou logo no começo da guerra, eles vão fechar o Golfo de Hormuz, eles não podem fazer isso. Ele nem sabia o que era o Estreito de Hormuz. Falta compreensão sobre a perspectiva iraniana e até sobre fatos básicos do Irã, o lado técnico do programa nuclear iraniano ou sobre a própria região. E o J.D. Vance, que deveria ser o moderador nessa história, é quem apoia o acordo, mas ele nem consegue explicar claramente quais seriam as condições. Tudo gira em torno de metas e indicadores. Isso me lembra os acordos de Oslo, em que nada era definitivo. Não havia fronteiras definidas, tudo dependia de negociações futuras. Além disso, tem o fato de que as seguradoras não vão garantir o transporte marítimo pelos próximos 6 a 12 meses, a menos que haja estabilidade. Ou seja, esse acordo precisa ser aplicado pelos Estados Unidos no Líbano e em outras regiões, para conseguir abrir o Estreito de Hormuz e garantir uma estabilidade duradoura. Os Estados Unidos estão colocando tudo como se dependesse do Irã, mas, na verdade, depende dos próprios Estados Unidos e da liderança americana. E os Estados Unidos, obviamente, estão completamente comprometidos por causa da relação com Israel. Então, esse é mais um motivo para acreditar que isso não vai realmente abrir o estreito, nem trazer alívio econômico. Mas é claro que o Trump está em modo de pânico. Ele está ficando desesperado porque as eleições de meio de mandato estão chegando. A base dele desabou. Os jovens estão se voltando contra o Trump em números recordes. Tem uma nova pesquisa do New York Times mostrando que ele perdeu cerca de 10% dos eleitores jovens brancos no último mês. Os números dessa guerra são péssimos. Então ele tem bons motivos para querer um acordo. Mas ele não vai conseguir, eu acho que ele não vai conseguir, fazer esse acordo valer. E vai haver alguns, quer dizer, eu acho que estamos vendo um conflito congelado. Ao mesmo tempo, aqueles que colocaram o Trump nessa guerra, como eu disse, não estão nada satisfeitos com o que está acontecendo. O Mark Dubowitz, olha, se você está passando por dificuldades econômicas de qualquer tipo, se está caro demais encher o tanque, e você depende do carro para trabalhar, dirige Uber, faz entrega, qualquer coisa assim, ou tem um trajeto longo todo dia. Se você é agricultor e o preço do fertilizante está nas alturas, correndo o risco de perder a fazenda, qualquer americano da classe trabalhadora devia agradecer ao Mark Dubowitz por isso. Porque não existe ninguém fora do governo com mais influência do que ele em pressionar para que essa guerra acontecesse. Na Fundação para a Defesa das Democracias, que foi criada como um grupo de lobby pró-Israel, é só olhar o logotipo original da fundação. Documentos assinados por Clifford May mostram que ela foi inaugurada para promover os interesses de Israel em Washington. E aí vem o Dubowitz surtando. Reabastecer os mercados de energia, dar descanso e rearmar o exército. Desenvolver um plano para apoiar os iranianos e enfraquecer o regime. Aplicar sanções com pressão constante. Não cair em armadilhas na mesa de negociação. Testar Teherã logo no começo. Ceder pouco. Exigir resultados. Sair rápido e bater mais forte. Tudo isso soa como ordens que ele está dando para Trump.
daily mantras that he says to himself. E mantras diários que ele repete para si mesmo, para manter o ânimo diante da ameaça de uma trégua. Eu não quero dizer paz, porque, de novo, eles só estão pausando uma guerra para se rearmar. Então eu acho que o Mark Dubowitz vai acabar conseguindo boa parte do que quer. Eles vão simplesmente voltar à prancheta e tentar descobrir um novo jeito de destruir o Irã. Talvez até tentando aumentar as chances de uma guerra civil, já que uma campanha militar à distância não funcioniza. Military campaign from afar didn't work. And going back to Wickoff for a second, just before I forget. Voltando rapidinho ao Wickoff, antes que eu esqueça, ele mostra bem como essa administração está totalmente presa ao lobby de guerra do establishment. No começo, ele falava em aceitar os níveis de enriquecimento do acordo nuclear, o JCPOA, que eram de cerca de 3,67%. Ele disse isso publicamente. Aí bastou um dia de reação histérica do lobby israelense e de outros neoconservadores para ele voltar atrás na hora e começar a defender enriquecimento zero. Isso mostra como essa administração cede com facilidade à menor pressão do lobby de guerra. E não há nenhum sinal de que, apesar de todos esses surtos e reações, algo realmente tenha mudado. Eu estava assistindo ele no programa do Mário Nafal e ele não parava de interromper. Parecia super agitado, empolgado demais. Foi meio surreal ver o Dubowitz ali, quase como o Hitler no bunker. Ele realmente enxerga isso como um momento apocalíptico. Mas, na verdade, o que isso significa é que, para o lobby Israel em primeiro lugar, é um revés. Um grande revés. E vai ter que haver uma recalibração na relação entre os Estados Unidos e Israel. Vai ser inevitável, por causa da impopularidade profunda deles e de Israel dentro dos Estados Unidos. Eles vão ter que esconder isso atrás de iniciativas de cooperação meio opacas, e a gente vai falar disso depois. Mas eu não acho que esse acordo vai se sustentar. Ao mesmo tempo, também não vejo num futuro próximo um grande conflito recomeçando. Mas quem pode afirmar? Seria politicamente desastroso por Trump. Geber e o Líbano. Sim. Sabe, Israel vai fazer o seguinte. Agora a questão é, o que o acordo diz sobre o Líbano? A gente ouviu vazamentos do lado iraniano dizendo que o texto pede que Israel se retire. Eu, pessoalmente, duvido que o Trump vá concordar com isso. Mas deve haver alguma coisa ali, alguma menção ao Líbano, porque o Irã não faria um acordo sem incluir o Líbano. E Israel, neste momento, o caminho que eles têm para acabar com a paz e recomeçar a guerra passa pelo Líbano, onde eles têm esse objetivo de eliminar o Hezbollah e toda a sua base de apoio, que é muita gente. É por isso que já deslocaram mais de 1,5 milhão de pessoas e mataram mais de 3 mil desde março. Eles estão tentando destruir o Hezbollah, a base popular do Hezbollah. Então a pergunta que eu tenho nesta semana é, o que o memorando de entendimento, se é que existe algo ali, diz sobre o Líbano? E será que o Trump vai, finalmente, conter Israel nessa agressão? Aqui está o embaixador dos Estados Unidos na ONU e antigo aliado do lobby israelense, Mike Waltz, falando sobre o Líbano, meio que preparando o terreno para o que você está descrevendo. É algo fundamental para as próximas gerações e para a estabilidade global. Embaixador, o que o senhor quer dizer sobre essa preocupação mais recente e mais séria agora? De que o Líbano possa acabar atrapalhando esse acordo mais amplo entre os Estados Unidos e os esforços diplomáticos do Irã. A gente sabe que o Hezbollah lançou projéteis e ataques com drones no norte de Israel no fim de semana. Israel respondeu com seus próprios ataques no sul do Líbano e em Beirute. Em que ponto estamos agora? Olha, eu acho que são duas coisas, Maria. Primeiro, nós sempre vamos apoiar o direito de Israel de se defender. O Hezbollah continua atacando bairros, escolas e lançando foguetes de forma indiscriminada contra Israel. Mas o mais importante é que, pela primeira vez, e de novo sob a liderança deste presidente, o governo do Líbano está sentado à mesa com os israelenses
e realmente dando passos importantes para finalmente livrar o Líbano do câncer que é o Hezbollah. Os iranianos estão tentando ligar as duas coisas. Nós estamos separando essas questões e fazendo tudo o que podemos para apoiar o direito de Israel de se defender, mas também para avançar num processo diplomático, para que a gente possa, com sorte, ver paz na região. E só para lembrar, a Síria também é uma parte extremamente importante disso tudo. E o Irã agora também está fora da Síria. That's right, because Al-Qaeda is in, which you helped Exato, install. porque a Al-Qaeda está lá. E foi você quem ajudou a colocá-la no poder com sua guerra de mudança de regime. Mas olha, tem alguns comentários impressionantes aí. Primeiro, ele diz que estão tentando desvincular o Líbano do acordo com o Irã. Só que foram vocês que sempre insistiram que o Irã devia se render, abrindo mão do apoio ao Hezbollah. Então agora, porque o Irã insiste que Israel pare de atacar o Líbano, de repente o Líbano e o Irã precisam ser desvinculados, quando foram vocês que exigiram que o Irã não apoiasse o Hezbollah. Ou seja, o Irã não pode apoiar o Hezbollah, mas por outro lado, vocês acham que tem todo o direito de apoiar Israel destruindo o Líbano, onde o Hezbollah está. Israel destroying Lebanon, where Hezbollah is. I mean, you think Iran or Hezbollah are going to go for that? It's just Quer dizer, você acha que o Irã ou o Hezbollah vão aceitar isso? É o auge da hipocrisia. E aí, claro, ele se refere ao Hezbollah como um câncer. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele não está falando só de um grupo de pessoas armadas. Ele está falando de um movimento político que faz parte do maior bloco político do parlamento libanês. O Hezbollah faz parte dessa coalizão que tem, sei lá, 61 assentos, talvez 62, talvez até mais. Teriam mais se o voto no Líbano refletisse de verdade a população. Mas de qualquer forma, ele está chamando uma parte enorme do país, metade, talvez menos da metade, talvez mais, de câncer. Você está no mudo, Max. you're muted, Max. And that's to reinforce the Israeli E isso é para reforçar a política israelense, que é uma limpeza étnica. Remover 1 milhão de cidadãos libaneses xiitas do sul, que é o que eles vêm tentando fazer desde o cessar-fogo de 2024. Isso sempre ignorou mais de 1.000 violações de cessar-fogo por parte de Israel, antes do Hezbollah entrar na luta, depois do início da Operação Espadas de Ferro, atacando o Irã. E aí Israel passa a impor uma linha amarela. A mesma linha amarela que impôs na faixa de Gaza, onde tomou 60% de todo o território. E o que acontece atrás dessa linha amarela? Primeiro, ninguém pode atravessar a linha. Se tentar voltar para casa, leva tiro. Depois, eles trazem operadores de escavadeiras D9 para demolir as casas. Then they bring in D9 operators to demolish the homes. Each D9 operator gets paid per demolished home. Cada operador de D9 recebe por casa demolida. Eles destroem vilas inteiras. E assim, grandes partes do sul do Líbano, que são locais de um imenso patrimônio da civilização humana, estão sendo submetidas a uma demolição em massa. A cidade de Tiro, que vem da era bíblica, está sendo bombardeada e destruída neste exato momento. 20, 30 libaneses são mortos todos os dias. E o objetivo é arrancar os cidadãos xiitas libaneses de suas terras, do mesmo jeito que os palestinos foram expulsos em Gaza e desde a Nakba. É por isso que Waltz se refere a eles como um câncer. E isso é um ataque contra civis, porque Israel não consegue derrotar o Hezbollah no campo de batalha e está sofrendo perdas dia após dia, o que virou um enorme problema político para Netanyahu. Mas ele não tem nada além dessa guerra. Which are becoming a huge political problem for Netanyahu, but he has nothing else but this war. That's the other. And here's the other issue. Netanyahu. Aqui está o outro problema. O Netanyahu não pode permitir que a paz aconteça por causa dos próprios problemas legais dele. E se houver paz, ou melhor, eu nem chamaria de paz, mas se houver um tipo de intervalo entre guerras, porque Israel vive num estado de guerra permanente, o Netanyahu perde e acaba sendo destituído. A coalizão dele se desfaz. O país volta a se concentrar em questões como o projeto de lei que obriga os ultra-ortodoxos, os Haredim, a servir no exército. Antes de 7 de outubro, Israel já vivia uma espécie de guerra civil política e vai voltar a esse estado. E o Netanyahu vai ser destituído. Ele também tem outro problema. Ele precisa do Trump. Precisa desesperadamente do Trump, por causa do próprio processo judicial que enfrenta.
He desperately needs Trump because of his own prosecution. Remember, Trump sent Mike Huckabee to sit Lembra in que o the Trump mandou o Mike Huckabee sentar na galeria das testemunhas para apoiar o Benjamin Netanyahu quando ele ia depor em um dos processos de corrupção dele? O Trump vem pressionando o presidente de Israel, Isaac Herzog, para perdoar o Netanyahu, mas até agora ele se recusa a fazer isso. Então o Netanyahu precisa do Trump, e se ele desafiar o Trump demais, ele se complica. Essa guerra é o que está adiando o inevitável para o Netanyahu, e ele precisa dessa guerra. No Líbano, assim como em Israel, todo o aparato militar e de inteligência israelense apoia essa guerra. Eles acreditam que precisam criar o que chamam de zona de segurança, que na prática é uma zona de limpeza étnica, uma zona de morte. E aqui entra um dos pilares importantes da coalizão do Netanyahu, o Itamar Ben-Gvir, nesse acordo. Ele está dizendo, ele está se dirigindo ao Netanyahu e dizendo algo como: olha, a luta acabou. Nem em Gaza, nem no Líbano, nem no Irã. A luta ainda não acabou. E ele exige que Netanyahu permita que os soldados israelenses continuem se defendendo dentro do Estado de Israel. Nós precisamos continuar demolindo casas no sul do Líbano. Fico feliz que ele admita isso. A gente precisa continuar deslocando os moradores do sul do Líbano. Mais uma vez, eu agradeço pela franqueza. E aí a gente precisa eliminar o Hezbollah. Então, o Netanyahu está sob tanta pressão que mesmo que quisesse seguir o acordo do Trump, ele não conseguiria. Ele enfrenta uma pressão enorme da própria direita, de figuras que fazem parte da coalizão dele, especialmente do partido Otzma Yehudit, que vem ganhando força entre os jovens judeus israelenses, porque eles estão ficando cada vez mais fascistas com o passar do tempo. Um dos poucos países, talvez o único no mundo, onde a geração mais jovem se torna mais extrema do que a mais velha. Isso é algo bem característico de Israel. Então é isso. Eu acho que é nessa direção que a gente vai continuar indo. O choque entre a política israelense, que tenta desesperadamente se firmar como uma potência regional ao forçar uma mudança de regime no Irã e travar guerras na região, e o público americano. Esse abismo vai continuar crescendo. E não é só sobre os fascistas, como Itamar Ben-Gvir, é também sobre a esquerda sionista israelense. Esse é o Yair Golan. Ele vem do antigo Partido Trabalhista e chamou o acordo, o memorando de entendimento, de uma manhã difícil para Israel. Os cidadãos israelenses estão acordando com um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, feito por cima da cabeça de Israel. Bom, de que outra forma você faria um acordo? E ele diz que todas as nossas conquistas foram apagadas por esse acordo. E aí ele, claro, começa a culpar o Netanyahu. Netanyahu é bom para o Hamas. Netanyahu é bom para o Irã. Netanyahu é bom para o Hezbollah. Netanyahu não é bom para Israel. Então Netanyahu também está sendo pressionado pela esquerda sionista. Estão chamando ele de fraco por fazer esse acordo e se apresentando como líderes mais fortes, mais militaristas, na verdade mais fascistas, de uma futura coalizão israelense. E é a mesma coisa que a gente vai ver com Schumer e os democratas, ou algo parecido, quando acusarem o Trump de ter recuado e feito um acordo pior que o JCPOA, pelo menos do ponto de vista israelense. Porque, afinal, esse acordo liberaria muitos ativos se for adiante. É simplesmente inacreditável. Os democratas no Senado são liderados por um cara, o Chuck Schumer, que se opôs ao acordo nuclear com o Irã, o JCPOA, e desde então tem feito lobby contra qualquer tentativa de diplomacia com o Irã. E sim, essa sempre foi a principal bandeira dele. Lembra que ele fez aquele vídeo do Trump, o Durão Trump, criticando acordos com o Irã? Como se ele achasse que o público americano ia se juntar a ele, indignado com a ideia de negociar com o Irã, porque no fundo, as pessoas querem garantir que Israel tem o direito de matar quantas pessoas quiser na região, que elas iam se unir ao Chuck Schumer nessa indignação.
O Chuck Schumer, aliás, marchou recentemente com... Quem foi mesmo? O Smotrich, não foi? Who was it? Smotrich, who was at... Yeah, I mean, I don't think he knew he was going to be marching. Olha, eu acho que ele não sabia que ia acabar marchando com eles. Mas é isso que acontece quando você vai no desfile do Dia de Israel, que o Mamdani boicotou. E não foi só ele. Também estava lá o Bezalel Smotrich, o ministro do Patrimônio, aquele que já defendeu usar bomba nuclear em Gaza e explodir o complexo de Al-Aqsa. Ele também estava marchando. Sinceramente, eu até perdi a conta de quantos fascistas estavam desfilando. Mas assim, o que você acha que vai encontrar num desfile do Dia de Israel? É como se eu fosse numa parada do orgulho e de repente ficasse indignado porque tem homens gays, assumidos, dançando em cima dos trios ao som de música eletrônica. Tipo, eu condeno isso. Eu condeno essa exibição desenfreada de homossexualidade na parada. E aí, claro, todos os democratas aparecem para condenar o Smotrich. All the Democrats come out and condemn Smotrich. It's like, what do you think this is? You're celebrating an É tipo, o que você acha que isso é? Você está comemorando um projeto etnossupremacista e, ao mesmo tempo, não quer assassinos racistas em massa lá, que são procurados pelo Tribunal Penal Internacional? Eu condeno mulheres tirando a blusa no Mardi Gras com colares de contas no pescoço. Não era isso que eu esperava. Então, ainda bem que você tocou nesse assunto. Foi uma grande vitória para o Mamdani, mesmo ele tendo deixado o desfile acontecer. Eu teria feito o desfile inteiro terminar numa fila enorme de camburões. Ou melhor, carros de polícia, para não ofender meus amigos irlandeses. Carros de polícia. E todo mundo sendo levado direto para a raia. Mas, enfim, eu não mando em nada e não preciso responder para Jessica Chist. Eu nem sei como é isso. I don't know what that's like. It's like Kennedy and J. Edgar Hoover is like Mamdani. É como Kennedy e J. Edgar Hoover. É como Mamdani e Tish. Mas voltando à palestra em si, o Líbano, antes de seguirmos em frente. O que está acontecendo no Líbano é horrível. Eu estive recentemente em Dearborn, no Michigan, que, como todo mundo sabe, é um tipo de centro da vida e da cultura cívica árabe-americana, ali perto de Detroit. Eu fiz uma palestra num evento de arrecadação de fundos para um veículo de mídia independente chamado Temi-Jó, que alguns jovens estão começando por lá. E tive a chance de conhecer muita gente da comunidade libanesa-americana local. E o que eles me contaram é que estão acontecendo memoriais todos os dias em Dearborn, ou pelo menos toda semana, por famílias inteiras que foram mortas. Or at least every week for families, entire families that have been killed. 10 people killed in one strike, 12 people. 10 pessoas mortas em um único ataque. 12 pessoas. Um casal que estava me dando carona até o salão de banquetes, ou o local do evento. Eu comentei com eles que tinha ouvido falar de muitos memoriais, e a esposa me disse, meu primo acabou de ser morto por Israel enquanto trabalhava na própria terra. Eles estão simplesmente matando pessoas. Ninguém sai ileso da campanha de assassinato em massa e limpeza étnica de Israel no Líbano, naquela comunidade. E o que Israel está fazendo é atacar justamente as pessoas mais ligadas à terra, ou seja, estão atacando agricultores, atacando ambientalistas, matando e pulverizando as fazendas com glifosato. O repórter Steve Sweeney, que está no sul do Líbano, informou que o país apresentou uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU, acusando Israel de violar a Convenção sobre Armas Químicas no Sul. Testes de laboratório feitos em Aita al-Shab, Nakoura e Daira confirmaram níveis catastróficos de glifosato, um produto químico ligado ao câncer, fabricado pela Monsanto, você sabe, o Roundup, no solo agrícola. Basicamente, como se tivessem pulverizado agente laranja. Em condições normais de cultivo, os níveis seriam de meio ponto, enfim, deu para entender. Eles estavam pulverizando e faziam isso em Gaza antes de 7 de outubro, com todos os agricultores na chamada zona de segurança. Outra coisa terrível que fizeram, como eu disse, é que estão de fato atacando ambientalistas de propósito. Uma dessas pessoas é Mona Khalil, que vinha protegendo tartarugas marinhas num centro de conservação que ela mesma criou, chamado Casa Laranja, ao sul de Tiro. Pois bem, Israel, na semana passada, ou melhor, há cerca de uma semana e meia, bombardeou a Casa Laranja. Um ataque deliberado. Mona Khalil ficou gravemente queimada.
badly burning Mona El Khalil. She's, last I heard, in a hospital. Pelo que soube, ela está internada num hospital em Beirute. Isso é intencional. Eles querem tirar as pessoas da terra. Eu me lembro, no norte de Gaza, que para impedir as pessoas de conseguirem se alimentar, Israel assassinava de propósito pequenos agricultores que tentavam alimentar a população durante o genocídio, ensinando-as a plantar o próprio alimento. Essas são algumas das tartaruguinhas marinhas que Mona Khalil soltou em 2018 para que rastejassem até o mar, no sul do Líbano. Isso é intencional. Não há dúvida quanto a isso. E claro, isso não está sendo coberto de forma adequada pela nossa mídia, que insiste em dizer que Israel atacou alvos do Hezbollah. A BBC, o New York Times, todos se referem a alvos do Hezbollah. A CBS também, claro. Mas esses alvos do Hezbollah são, na verdade, uma comunidade inteira, especificamente os xiitas libaneses, que estão sendo vítimas de limpeza étnica. E é isso que está acontecendo no Líbano. E também na Cisjordânia a gente precisa mencionar o que acabou de acontecer recentemente, que todo mundo continua ignorando, porque sabe, o assunto do Irã acaba dominando tudo, no Líbano também. Mas o que aconteceu na Cisjordânia? Foi na semana passada? Já até perdi a conta. Colonos israelenses incendiaram a vila de Taibé, que é majoritariamente cristã. Sim, colocaram fogo nela. E quando os palestinos tentaram apagar o incêndio, atiraram nos bombeiros. E essa é uma vila importante, uma vila cristã importante na Cisjordânia. E olha, esse tipo de ataque à terra na Cisjordânia acontece todo santo dia, dentro dessa parceria entre os colonos israelenses e o exército israelense, o exército de ocupação israelense. Sim. Mas ataques de double tap, triple tap contra equipes de resgate, bombeiros. E também, enquanto eu estava em Dearborn, eu vou mostrar o vídeo disso hoje mais tarde, ou amanhã, eu visitei o Muro das Lágrimas, que é, acho eu, o primeiro memorial nos Estados Unidos para as crianças assassinadas por Israel durante o genocídio em Gaza, entre 7 de outubro e julho de 2025. São 4 painéis grandes, cheios de nomes, algumas fotos de todas as crianças que foram mortas. É realmente chocante ver aquilo. É um memorial do Holocausto. São pelo menos 20 mil crianças, se eu lembro bem. Nessa lista, são 18.500, mas ela cresceu desde julho de 2025. O cessar-fogo em Gaza está sendo violado dia após dia, sem nenhuma reação por parte deste governo. O Conselho da Paz não fez nada além de trabalhar para montar uma base militar conjunta entre os Estados Unidos e Israel em Kiryat Gat, perto das fronteiras de Gaza, para administrar o campo de concentração. Eles estão até construindo uma torre enorme, com vista para Gaza, parecida com as torres que vigiavam campos de concentração e outros centros de detenção ao longo da história. O memorando de entendimento com o Irã, eu sei que ele não inclui nenhuma cláusula sobre Gaza. Não fala nada sobre Gaza, o que é muito lamentável, considerando a importância da Palestina para o Irã, desde a criação da República Islâmica, e também para sua base de apoio. É por isso, em parte, que têm acontecido protestos contra o memorando no Irã, em Teherã, nos últimos dias. Pessoas gritando contra Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, e contra Mohammad Ghalibaf. E um dos motivos é que a senca palestina foi deixada de fora. Outro motivo é que elas não confiam nos Estados Unidos. E convenhamos, por que deveriam confiar? Então, Gaza e Líbano continuam sendo cenários de conflito. O Irã parece um conflito congelado, e eu acho que pode haver uma pausa momentânea. Não sei se a Copa do Mundo é um fator nisso. Se o Trump quer deixar a Copa acontecer sem interferir. Ele não parece se importar muito com a forma como os Estados Unidos são vistos dentro do contexto da Copa, considerando o número de deportações, como a do árbitro somali, que foi eleito o melhor árbitro do ano pela Liga Africana, e também o tratamento ruim dado a vários outros jogadores. Mas talvez isso tenha algum peso. Por enquanto, é só uma trégua de 60 dias nas hostilidades.
O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã foi assinado no aniversário de 80 anos do Trump, o que acabou gerando críticas dentro do Irã ao ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e ao presidente do parlamento, Mohammad Ghalibaf, por basicamente darem ao Trump uma vitória política no dia do aniversário dele. Mas eu acho que foi um momento oportuno, porque Israel tinha atacado o distrito de Dahia naquele dia, ou no dia anterior. E isso irritou e incomodou Trump e sua equipe o bastante para eles verem Netanyahu tentando minar uma possível conquista diplomática de Trump no cenário mundial, uma oportunidade que talvez não voltasse. Havia impulso suficiente ali para fechar o acordo que eles queriam. E não dá para esquecer que o Irã estava sob forte pressão econômica, não só por causa do bloqueio naval dos Estados Unidos, mas também pela destruição da sua base produtiva durante a Operação Epstein Fury. Então, Trump estava comemorando isso no seu aniversário de 80 anos, no gramado da Casa Branca, durante o evento Freedom 250, que foi a coisa mais próxima que eu já vi, na vida real, das cenas do filme Idiocracia. E tudo isso culminou com a luta de artes marciais mistas do UFC, no octógono, no gramado da Casa Branca. Eu acho que esse espetáculo é o retrato perfeito do que o MAGA realmente se tornou neste momento. Não existe mais um movimento de verdade. Tudo é artificial, forçado, desesperado, feito para agradar bilionários às custas do público americano. E claro, há um elemento de sionismo grosseiro embutido em todo esse cenário, junto com a banalização de todos os símbolos do que um dia foi considerado uma república americana, e que agora parece mais o cadáver de um império romano em decadência. It starts with 4,000 4.000 ingressos foram distribuídos basicamente para aliados do Trump, incluindo David Ellison, dono da Paramount, que transmitiu todo o espetáculo. O Mark Zuckerberg, que tem apoiado Trump para tentar escapar de uma investigação da SEC. Pois é. A Melania, o Mike Johnson, todos esses nomes ali na beira do ringue, e pouquíssimos fãs reais de luta. E ainda trouxeram soldados como figurantes. Deram ingressos de graça para fazer o evento parecer patriótico. No momento em que o Trump perdeu o apoio, principalmente dos homens brancos mais jovens. E teve um episódio, na verdade vários, que dizem muito sobre onde o movimento MAGA está hoje e também ajudam a entender o que vem acontecendo durante toda essa guerra com o Irã. Um deles era o Daniel Cormier, que já foi campeão do UFC e agora está sempre ali, ao lado do ringue, como comentarista junto com Joe Rogan. Ele tem contrato para aparecer em todos esses eventos e acabou expondo o Eric Trump por um aparente caso de uso de informação privilegiada. Não sei se você viu isso, mas é tipo ver como a coisa realmente funciona por trás das câmeras. Parece que o Daniel Cormier postou algo e logo em seguida apagou, mas existem registros disso. Vídeos online mostrando a postagem e a exclusão. Acho que é inegável que ele realmente publicou. E o que ele escreveu foi: "Eu me recuso a ficar em silêncio. Vergonha de quem tenta arruinar esse evento tão bonito." Ele menciona o uso de informação privilegiada. Aí, do nada, ele recebe uma mensagem direta do Eric Trump, dizendo: "Ei, Daniel, eu vou estar no UFC." E o cumprimenta. Tem alguma coisa que você possa me contar sobre as lutas de amanhã? Quem você acha que vai ganhar? Aí ele responde: "Eu gostaria de ver o Bonica ao lutar, mas quero me manter imparcial." Dá pra ver que o Cormier começa a ficar um pouco desconfortável. "Vai apostar em alguma coisa?" pergunta o Eric Trump. "Não, eu não posso apostar em nada", ele responde. "Algum dos lutadores está machucado, que você saiba." Isso parece conversa de informação privilegiada. Não sei por que você está me perguntando isso, mas acho que todos estão bem. Vou direto ao ponto. Alguma das lutas de amanhã é armada? Eu vou ficar de olho na luta do Lopes. E acho que uma zebra não seria tão improvável. Dinheiro. Dinheiro. Não, nenhuma das nossas lutas é armada.
E, sinceramente, fico chocado que você me faça uma pergunta dessas. I am appalled that you would even ask me something like that. Max, listen, I'm sorry to be a wet blanket, but this. Max, desculpa ser estraga prazeres, mas isso me parece falso. Tipo, You know, sabe? Ok, eu vou dizer, acho que é bom demais pra ser verdade. Quer dizer, olha só, a gente já viu aquela corrupção escancarada da família Trump. Inclusive, eu sei que, tipo, a criptomoeda deles patrocinou o evento e que os lutadores foram pagos, mas desculpa, isso aqui, pra mim soa bom demais pra ser verdade. É muito óbvio. É muito óbvio ele escrever algo tipo, sabe, algumas lutas são combinadas. Nat Marie thanks Tove. Esse demang. in a DM, I think it's too on the nose. That's Daniel Cormier disse que foi hackeado. Hacked. Por mais Grice, Yeah, he said I'm Ele disse fui hackeado. Lá vamos nós. E o Eric Trump levou uma observação da comunidade por dizer que isso era falso. This was fake. não acredito que vocês realmente acreditam nisso. Todo mundo disse que foi postado na sua conta. Quem é que acredita numa coisa dessas? É loucura. Então você não postou? Por que eu faria isso? Então ele diz que foi hackeado. O Eric Trump's né? So he says he was hacked. Eric Trump said that I'm trying to find the community note for Eric Trump because I don't have it up right now. Tô tentando achar a nota da comunidade sobre o Eric Trump, porque não tô com ela aberta agora. I'm looking Onde at é que Eric tá? Trump's account. Tô olhando aqui a conta do Eric Trump. Pode ser que ele tenha apagado. Parece que ele apagou o post em que dizia que sabia das imagens de Yaya, e aí recebeu uma nota da comunidade com provas de que ele mesmo tinha postado. O Sean O'Malley, que é lutador do UFC, também postou isso. E ele postou isso mesmo. And he posts this look, evidence. Desculpa estragar o clima, mas de novo, aqui está o Eric Trump dizendo: isso é completamente falso. Eu nunca entrei em contato com o Daniel. So This is on Isso aqui tá na conta do Cormier, e depois mostra sendo apagado. Então me corrija se eu estiver errado, mas ou é verdade. it's either true. It's Foi a conta do Daniel Cormier que publicou isso. Ele diz que foi hackeado, e o Eric Trump afirma que é falso. says this is fake. So Então cadê a declaração do Eric Trump dizendo que isso é falso? saying it's fake. I just put it up here. I'll put it up again. Acabei de colocar aqui. Vou colocar de novo. Pronto, tá aqui. If you just go, Se você for lá, eu sei, desculpa seu estraga prazeres. Não é que eu esteja questionando a ideia de que a família Trump é corrupta, porque claro que é tudo. Eric Trump, isso é completamente falso. Eu nunca entrei em contato com o Daniel. Na verdade, isso é assustador. Se ele fosse tentar apostar num jogo manipulado e fazer isso por mensagem direta no Twitter, eu não acho que ele seja tão burro assim. Nem tão descarado com a própria corrupção. Tem que haver um pouco mais de sofisticação nessa corrupção do que um cara do Twitter. I don't think there is. Eu acho que não tem, mas talvez eu tenha me enganado. Aqui estão mais alguns dados: o link do post apagado e o post original. Here's some more data. The deleted post URL, the root post. Sabe, os leitores estão acrescentando bastante contexto para mostrar que isso realmente aconteceu. It happened. Mas ele tá dizendo que foi hackeado. Tipo, a conta dele com certeza foi. Why would you Por que você diria que foi hackeado se isso nunca aconteceu? never happened? Ele tá dizendo que alguém invadiu a conta dele e postou aquilo. How would someone Como alguém hackearia você? Eu simplesmente não entendo. Tipo, quando as pessoas dizem que foram hackeadas, isso me faz lembrar do Anthony Weiner. Anthony Weiner? People's accounts get hacked. Like I don't know about you, but As contas das pessoas são invadidas. Não sei você, mas eu tenho recebido mensagens diretas de gente dizendo: por favor, vote em mim nessa competição de podcast, que claramente é coisa de bot. Olha, desculpa se eu estraga prazeres aqui, mas isso não quer dizer que não exista corrupção acontecendo. Até porque, de novo, a própria criptomoeda deles estava patrocinando esse evento na Casa Branca. sponsoring this White House event. Here are some community notes of
Aqui estão algumas notas da comunidade sobre o Eric Trump e o Daniel Cormier. O post ao qual ele se refere, que ele aparentemente está dizendo que é falso, na verdade era um post real que ele mesmo fez e apagou logo depois. E todo mundo sabe que o UFC é um esporte corrupto. Mas também sabemos que quando Trump vazava para o Barack Ravage, do Axios, que um acordo estava perto de ser fechado, isso sempre era seguido, ou às vezes até precedido, por milhões e milhões de dólares em operações de venda de petróleo, feitas por pessoas que, de alguma forma, tinham informações privilegiadas, tinham conexões com o Donald Trump e faziam parte do círculo mais próximo dele. Deixa eu fazer um ponto aqui, só para ser justo com o que você está dizendo. Se alguém é hackeado e consegue recuperar o controle da conta muito rápido, isso é meio estranho. Isso não acontece com tanta frequência. Então, talvez, sabe, para ser justo, isso joga um pouco a seu favor. Mas mesmo assim, eu não sei. É difícil acreditar que o Eric Trump seria tão ingênuo assim. It's hard to believe Eric Trump would be that dumb. Okay, well, let's just leave that aside. Tá bom. Vamos deixar isso de lado, com toda a cautela. Você é o equilíbrio anti-teoria da conspiração que a gente precisa no The Grey Zone. Tem que se ater aos fatos das conspirações. Parece algo que estaria totalmente dentro do estilo da máfia Trump e que ajuda a entender melhor o envolvimento deles com negociações internas ligadas ao Irã. Eu não sei como o Barron Trump chegou a ter 220 milhões de dólares. O pai dele diz que ele é um gênio porque consegue ligar e desligar o laptop. Ele não demonstra nenhuma outra habilidade. O Eric Trump ajudou a abrir o capital da Paros Drones, que é uma empresa de tecnologia de defesa que vem testando sistemas anti-drones no Irã. Eles estão muito envolvidos em todos esses conflitos. E o Dana White, que era o CEO do UFC, doou $1 milhão por Donald Trump. Donated $1 million to Donald Trump. Dana White would be someone who would, if this happened, tell Danny Cormier to delete that post and shut up and pretend the whole thing didn't happen. And then behind him is Ari Emanuel. You can't really go against this program. And that's what, there's no room for an independent voice in this program outside of Trump world. And that's what Sean Strickland found out when he issued some crude attacks on the U.S.-Israeli relationship. Venceu lutadores que muita gente achava que eram. E claro, o que aconteceu com Sean Strickland foi uma encenação de relações públicas, mas tinha um propósito: mostrar que ele seria preso. O campeão em exercício seria preso, só por aparecer, por causa do que ele disse sobre Israel. Então é isso. A gente vai direto pro palco e vai fazer esse comício com tudo. Calma. Isso é, sabe, do lado de fora da Casa Branca. Polícia dos Parques dos Estados Unidos. É Polícia Federal. Sabe, é tipo o esquadrão tático. Quando tem uma operação da SWAT em Washington, ou fazem uma batida sem aviso e chegam com helicópteros, quem aparece é a Polícia dos Parques. Então ele simplesmente recebe, tipo, uma equipe da SWAT, um campeão, só porque criticou Israel. E milhões de jovens em todos os Estados Unidos estão vendo isso acontecer. Eles se dirigem Brace and Soar. E tipo assim, a polícia do parque tá agindo como se fosse a guarda pretoriana do Dana White. É uma cena impressionante. Lembra quando teve aquela polêmica porque o Obama construiu, tipo, uma quadra de basquete na Casa Branca? Sim. Quer dizer, se o Biden tivesse vencido, ou sei lá, se a Kamala tivesse vencido e construído uma quadra de basquete, o Trump e os republicanos teriam surtado. Eles teriam tido um colapso total.
the desecration of the, of the White House. And then A profanação da Casa Branca. E aí eles colocam no ar, quer dizer, é até bem divertido. Sim, é divertido e até engraçado. Mas sabe, principalmente com toda aquela corrupção escancarada, a criptomoeda do Trump sendo usada para pagar os lutadores, tipo para premiar o vencedor, os Ellison, a presença dos Ellison ali, e tudo isso sendo exibido na rede deles. The presence of the Ellisons there showing on this being shown on their network. Sim. Sim. As we'll talk about the merger. A gente vai falar da fusão em um segundo. Mas olha, o Sr. Strickland tá tirando proveito disso. Ele tá zombando do Trump e aproveitando a situação. O tweet dele diz: quem fez melhor? Ele tá tirando sarro de todo esse ritual de beijar o muro que os candidatos à presidência têm que fazer. E pelo que parece, ele também tá ironizando o que virou o judaísmo no meio desse cenário de genocídio em Gaza e da guerra com o Irã. E é isso que a gente vê, né? Depois que ele foi preso por criticar Israel. Esse é o mesmo cara que logo depois do 7 de outubro disse que apoiava Israel, mas parece que entendeu para onde o vento está soprando. Isso é um desastre por Trump e por Netanyahu. E se você não está prestando atenção na cultura, então não está entendendo o tamanho da reação que vem por aí. World Liberty Financial is another major A World Liberty Financial é mais um grande canal de corrupção ligado a Trump. Ela é administrada pelos filhos dos Witkoff e pelos filhos de Trump, o Alex Witkoff e o Zach Witkoff. E boa parte do dinheiro vem do Golfo, por meio de criptomoedas, especificamente por meio de stablecoins. Além disso, tem o Howard Lutnick e o filho dele, que tem uma participação grande na Tether, que é a outra stablecoin usada em todas essas operações. E eles estão tocando um escritório a partir de El Salvador, sob o governo Bukele. Então a World Liberty Financial acabou tendo um papel importante nesse esquema de lavagem de dinheiro. Eu nem sei se a gente pode mostrar isso. Podemos até ser desmonetizados. A Paramount está removendo vários trechos desse evento. Eles não querem que você veja o que aconteceu. No Matt ist Maturibers estão after threats are mentioned in the World Liberty Financial. Listen to this. USD1 is presented by World Liberty Financial. USD1 is a digital dollar. Send money faster and cheaper, available on leading exchanges. So the players are being paid performance bonuses through World Liberty Financial. Which is probably coming from like the UAE. Provavelmente vem tipo dos Emirados Árabes Unidos. Exato, porque eles são os principais acionistas dessa empresa. Eles colocaram, eu esqueci o valor, mas foi muito dinheiro. E logo antes, acho que da posse do Trump, quer dizer, depois da eleição, se eu tiver a linha do tempo certa, foi quando eles fizeram o investimento. E agora eles acabam pagando, né? Os lutadores do UFC que vão participar do espetáculo de 80 anos do Trump. Realmente, como você disse, coisa de idiocracia. Pois é, aquele lutador entrando com um veterano de 100 anos, ganhador da medalha de honra da Guerra da Coreia, e os fuzileiros saudando o lutador de bermuda de lycra, é o símbolo perfeito da profanação desses símbolos americanos. Tudo isso acontecendo no gramado da Casa Branca. E, sinceramente, é exatamente o que o MAGA representa. Tudo é falso. É algo fabricado, artificial. E é muito significativo ter o David Ellison ali, nesse momento, servindo como o principal canal para essa propaganda. Aliás, se você assistiu, percebeu que todo comercial tinha o Dana White. Todo um. Cada anúncio promovia o Dana White, que foi um dos maiores doadores do Super PAC do Trump, e tem um papel dentro do governo Trump. E aí, bem na primeira fila, está o David Ellison. Here, David Ellison in the front row. Who's David Ellison? Quem é o David Ellison? É o filho do Larry Ellison, que é um dos principais doadores do Trump e um amigo próximo do Benjamin Netanyahu. Os data centers da Oracle estão tomando água e terras agrícolas em várias partes dos Estados Unidos. O David Ellison supervisionou a compra da Paramount pela Skydance, uma operação articulada pelo governo Trump para aumentar o próprio controle sobre a mídia. E isso aconteceu 48 horas depois de a divisão antitrust do Departamento de Justiça
Quer dizer, só de falar isso, já dá vontade de rir, né? Que existe uma divisão antitrust no do Georgia, que na prática funciona como o escritório de advocacia pessoal do Trump, ter aprovado a fusão da Paramount com a Warner Brothers. Ah, e olha lá o Zuckerberg, o Zuck. Ele estava sendo investigado de todos os lados antes do Trump assumir. Aí lembra? Ele mudou o estilo. Passou a usar uma camiseta larga e um medalhão. Eles estão ali por um motivo. So they're there for a reason. And that É importante mencionar, o Trump é um dos principais acionistas da Paramount, só para entender o nível de corrupção disso tudo. É claro que o Departamento de Justiça vai aprovar a fusão. Isso vai gerar lucro para o Trump e para a família dele. E o que essa fusão significa? A gente pode olhar para qualquer veículo da grande mídia. Por exemplo, o político disse que isso abre caminho para a Paramount se unir à empresa de entretenimento e mídia por trás de um enorme estúdio de cinema e televisão, a CNN, e o serviço de streaming HBO Max, que seriam combinados com o Paramount Plus para criar uma nova plataforma com cerca de 200 milhões de assinantes. Isso mudaria completamente o ecossistema de Hollywood, juntando dois estúdios rivais históricos. A indústria do entretenimento é contra, porque muita gente vai perder o emprego, demissões em massa e tudo mais. Mas pelo jeito, essa fusão vai ser empurrada goela abaixo. but looks like it's going to be rammed through. What are your thoughts? It's hard to imagine CNN. O que você acha disso? É difícil imaginar a CNN, que tem como apresentador o ex-lobista da AIPAC, Wolf Blitzer, e âncoras como Jake Tapper e Dana Bash, conhecidos por defenderem abertamente posições pró-Israel, e que chegou a noticiar no ar que o Hamas havia decapitado bebês no dia 7 de outubro, sendo que a única fonte deles era o próprio governo israelense dizendo isso. É difícil imaginar a CNN ficando ainda mais sionista, mas é exatamente isso que parece que vai acontecer agora, com os Ellison assumindo o controle. Será que eles vão deixar a Bari Weiss comandar a CNN também? Teve gente dizendo, na semana passada, que sim. Depois, houve uma reação contrária, porque a Bari Weiss acabou se tornando um constrangimento para eles. Então talvez não sejam tão sem vergonha a ponto de fazer isso. Mas de qualquer forma, com ou sem Bari Weiss, vai ficar ainda mais sionista. E a CNN, apesar de todo o ativismo pró-Israel dos seus âncoras, tem alguns repórteres que se embonjam especialmente quando o assunto é Gaza. Eu já vi isso. When it comes to Gaza, I've seen it. A CNN Internacional vai fazer isso. There has been some detail. Teve algumas coisas boas, sim. Mas, se os Ellison agora estão no comando, será que dá para esperar que algo disso ainda vá para o ar? Eu duvido muito. I strongly doubt it. Yeah. A Dana Bash, o Jake Tapper, essas figuras vão ganhar mais destaque na CNN. É isso que vai acontecer. That's what will happen. They already tried that. They tried to give Jake Tapper a prime. Eles já tentaram isso. Tentaram dar um programa em horário nobre por Jake Tapper. Foi um desastre. Ele saiu em poucas semanas. Então, boa sorte com isso. Tentar elevar ainda mais o seu time de defensores de Israel. Infelizmente, ainda existe algo chamado audiência e índices de audiência. E ser um defensor aberto de Israel em um canal de notícias a cabo, que deveria ser justo e equilibrado, simplesmente não funciona. News network that's supposed to be fair and balanced, it just doesn't land. Well, it really just shows how ideological the entire project. Olha, isso mostra bem como todo o projeto da mídia corporativa sempre foi ideológico. Eles estão tirando a máscara. Essa é basicamente a tese do livro Inventando a Realidade, do Michael Parenti. E sabe, o Henry Luce, que praticamente criou a mídia corporativa americana, era tão ideológico que chegou a apoiar o fascismo. Ele admirava o Mussolini, mas tentava esconder essa ideologia por trás do discurso de controle, defendendo a realidade e promovendo o chamado século americano. E agora a gente vê que não se trata de audiência. Eles nem necessariamente se importam com a audiência. Talvez nem exista um real interesse em lucro ao trazer a Bari Weiss. A CBS está afundando, está perdendo audiência, está lá embaixo. Aquele cara, o Tony Dokoupil, o mesmo que se circuncidou aos 40 anos para poder casar com a esposa israelense, é o âncora. E ele é tipo o âncora menos popular de todos. That's the anchor. He's like the least popular anchor. He's, anathema to America. Ele é totalmente rejeitado pelo público americano. E além disso, é extremamente sem talento. Ela trouxe esse cara, o Nick Bilton, para comandar o programa 60 Minutes.
Foi a Bari Weiss que fez isso. Ninguém conhece o cara. Ele não tem nenhuma experiência em jornalismo. Basicamente, ele era um gerente de produto e marketing. Eu até conheço alguém que trabalhou com ele na área de mídia e disse que ele era aquele tipo de gerente mediano que organizava parcerias corporativas para veículos de comunicação. Aí ele chega lá e demite o Scott Pelley, que era o maior porta-voz da SAIE dentro dos 60 Minutes. O cara fez, sei lá, umas 5 reportagens promovendo a tal da Síndrome de Havana nos últimos 2 anos e só uma sobre Gaza. E agora, quem eles vão colocar no lugar? Tipo a Olivia Rangold ou alguém do The Free Press. Não é como se eu fosse sentir falta do Scott Pelley, com aquela atuação falsa de olha como eu me importo com o meu país, com aquele queixo quadrado de mentira. I care about my country performance. I love Zelensky. Eu adoro o Zelensky. Eu ungi as feridas nos pés do Zelensky, Sr. Trump. E o senhor que fez? Mas sabe, eu não vou sentir falta dele. E de certa forma isso é bom. Vamos mostrar ao público americano o quanto a mídia corporativa é ideológica e militante no sionismo. Vamos realmente mostrar que ela é inimiga do povo e trazer esses fanáticos raivosos e sem talento. E mostrar a eles a porta de saída. As pessoas vão acabar recorrendo à mídia independente ou a fontes alternativas. Então eu apoio a Bari Weiss assumir o comando. So I'm here for Bari Weiss taking over. I had to stay quiet during the whole Scott Pelley thing because Eu tive que ficar quieto durante toda aquela história com o Scott Pelley, porque, sabe, toda a indignação estava voltada para Bari Weiss e para os Ellisons. E com razão. Mas colocar o Scott Pelley como exemplo de integridade jornalística, quando, como você disse, toda vez que tem uma campanha de propaganda do Departamento de Estado ou da CIA, ele tá lá para promover, é demais. Tudo, todas as coisas que a gente cobre, ele tem empurrado a mesma propaganda que a gente desmente toda vez. Isso só mostra como a Bari Weiss é uma péssima gestora e o quanto ela é ideológica. Chegou ao ponto de até o Scott Pelley se afastar. Ele se posicionou e acabou perdendo o emprego. Acho que de propósito. Eu respeito ele por ter feito isso, mas tive que ficar calado enquanto todo mundo elogiava, sabendo qual é o verdadeiro histórico jornalístico dele. Não tem nada ali para ser aplaudido. it's nothing to applaud. Yeah, everything he did was, CIA approved. Tudo que ele fez tinha o aval da CIA. Ele teve 3 entrevistas com Zelensky, que foram ao ar em 4 partes. E o objetivo dessas entrevistas era basicamente convencer os americanos a apoiar o envio de mais bilhões de dólares para a Ucrânia, colocar mais homens nesse moedor de carne e continuar essa guerra que ainda segue. Eu encontrei um trecho dessa entrevista que ele fez com... Como é mesmo o nome daquela mulher? Lulu Navarro. E tem uma troca ali que é muito reveladora, acho que marquei o trecho certo, mas é realmente reveladora sobre como o establishment enxerga o jornalismo e o que a gente está perdendo com a Bari Weiss assumindo o programa 60 Minutes e começando a impor a agenda dela. A Bari Weiss. Você conversou com o Anderson sobre por que ele não renovou o contrato? Desculpa, acho que é talvez aqui nesse ponto. Fique faz exatamente isso. Mas você acha que eles podem confiar nessas garantias? All right, I'm not finding it, so Não, tá bom, não tô achando, desculpa por... A parte em que ele finge que tá chorando é a que eu tô tentando encontrar. E ela pergunta pra ele, era Tânia? Tipo, tá, tanto faz. Tem uma parte em que ela pergunta e diz assim, o Trump disse que você odeia a América e que tá cercado de um monte de palhaços burros e sem talento. E aí, bom, vou tentar reproduzir o melhor que der. Ele fala, Lulu, eu posso aceitar ser chamado de burro e de palhaço. Tudo isso pode até ser verdade. All of the above may be true. But one thing I cannot countenance. Mas uma coisa que eu não posso aceitar é me dizerem que eu não amo meu país. Eu talvez não tenha vestido o uniforme, mas estive lá nas trincheiras, no Iraque e no Afeganistão, junto com os nossos soldados. E eu fiz isso porque amo meu país. E eu não sei se o presidente já fez algo parecido. I don't know if the president has done anything like that. You get into journalism because you love your country. Você entra no jornalismo porque ama o seu país
e porque acredita na liberdade de expressão. Foi por isso que eu fiz isso. E é, tipo, tudo tão performático. Mas para mim isso já diz tudo sobre como eles pensam, esse grupo de pessoas que está sendo mandado embora dos 60 minutos. Eles realmente acham que estão servindo ao país, quase como se estivessem de uniforme, quando se juntam ao exército e repetem a narrativa do Pentágono sobre essas invasões imperialistas no Afeganistão e no Iraque. Acham que estão arriscando a vida só por estarem dentro de um tanque. E essa ideia de que você entra no jornalismo porque ama o seu país... Não. Na verdade, não é por isso que você deveria entrar no jornalismo. É por isso que todo mundo odeia vocês. E ninguém confia em vocês. Você entra no jornalismo porque quer expor a elite corrupta do seu país. De certa forma, você está em guerra com as forças que controlam seu país. Ou mesmo de forma mais modesta, se você ama os fatos, se quer dar às pessoas a verdade, se acredita em buscar informações. Quer dizer, esse é o ponto mais básico, né? Você simplesmente gosta da verdade. E isso não é a prioridade dele. A prioridade dele é um ideal nacionalista, não um ideal baseado em fatos. Então agora a gente está entrando numa nova era, sabe? Tendo como pano de fundo essa espécie de idiotice da UFC no gramado da Casa Branca. E quem é colocado nesses lugares de destaque, nesse panteão das instituições jornalísticas, como o 60 Minutes, a CBS ou a CNN, vai acabar promovendo uma máfia muito sectária, muito partidária. Acho que o Scott Pelley representa a velha máfia, aquela do tipo John McCain como republicano e Obama como democrata, a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial. E isso é como a máfia tardo-romana trumpista sionista que odeia o Islã. É por isso que aquele cara da Sky News, cujo nome eu até esqueci agora, acabou de ser promovido pela Bari Weiss, só porque ele era um apresentador britânico negro que atacava muçulmanos todos os dias. Basicamente, era só isso que ele precisava fazer para conseguir aquele emprego. E eles estão promovendo, sem vergonha nenhuma, de forma totalmente escancarada, uma visão ideológica e política profundamente impopular nessas instituições que antes fingiam ser objetivas. Eu fico até satisfeito que a máscara tenha caído e que qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico agora perceba que isso não é objetivo e que esses não são apenas os fatos, senhora. Olha, eu não sou um aceleracionista quando o assunto é política. Mas na mídia, na verdade, acho que o que você está dizendo faz sentido. A Bari Weiss realmente tira a máscara, e agora todo mundo consegue ver claramente o sistema ideológico em que a nossa mídia está inserida. E por mais que eu sinta pena dos funcionários que têm que trabalhar sob o comando dela, quer dizer, imagina ser um jornalista profissional tentando levar o trabalho a sério e de repente sua nova chefe é uma ativista sionista sem experiência real em jornalismo, que era colunista de opinião e passou a vida tentando silenciar vozes palestinas. Eu realmente sinto pena deles. Mas se a gente vai viver sob esse sistema ideológico controlado por corporações, então talvez haja alguma utilidade em ter os elementos mais descarados, mais extremos e incompetentes no comando. Porque isso deixa bem claro o tipo de sistema em que a gente realmente está vivendo. Quer dizer, é angustiante. E vai ser angustiante ver o que eles vão fazer. Etsumal. Mas isso não vai cair em terreno fértil. Quer dizer, é só olhar para os influenciadores sionistas no X ou no Instagram. Algum deles é minimamente atraente ou convincente. Eles só geram raiva, divisão e fazem todo mundo querer vomitar. Talvez o último que ainda tinha alguma credibilidade fosse o Jerry Seinfeld, e ele está destruindo a própria imagem. Ele podia ter ficado mais na linha do George Costanza, ou sei lá, do Jason Alexander. Ele sempre defendia uma solução de 2 estados. Mas o Jerry não consegue evitar e solta um vai IDF. A Palestina não existe. Qual é a questão com os civis palestinos? Por que eles correm em direção às bombas?
É simplesmente angustiante. Vai ser horrível de assistir, mas cada vez mais gente vai recorrer à mídia independente. E eu acho que vai haver uma pressão maior para censurar essas plataformas que divulgam o nosso trabalho, como a gente viu na era Biden. Eu comentei antes sobre essa linha amarela que foi imposta em Gaza para impedir as pessoas de voltarem para suas casas, e sobre a linha amarela que Israel está impondo no Líbano. A gente sabe onde essa linha começa, mas não sabe onde ela termina. E essa linha amarela está se expandindo para dentro da nossa própria sociedade. É como se fosse uma linha amarela invisível que define o que é aceitável e o que não é. What's acceptable and what's not acceptable. And it's encircling now corporate media. E agora, isso está cercando a mídia corporativa de um jeito que é impossível negar. Quer dizer, é claro que a mídia corporativa sempre foi pró-Israel, mas agora está tudo sendo claramente definido por bilionários que colocam Israel em primeiro lugar, como David Ellison, e pelos seus subordinados. E a gente está aqui só para cruzar a linha amarela. É por isso que a mídia independente precisa existir. Quando alguém diz que é independente, tem que se posicionar contra esse tipo de programa. Ser independente não é só não ter patrocínio de um Estado ou de uma empresa. Significa se opor a isso, oferecer uma alternativa a esse programa. Ah, e voltando ao assunto, achei que tinha deixado isso de lado, mas não resisti. Isso aqui é mais uma postagem do Danny Cormier. Opa, ele apagou. Whoops, he deleted it. And then said he was hacked. E aí, ele disse que foi hackeado, mas recuperou o controle da conta logo em seguida. Isso simplesmente não faz sentido. Então, eu espero que a gente tenha alguma clareza para poder atualizar na próxima transmissão sobre o que realmente aconteceu. Porque eu acho que aquilo foi muito importante. Quer dizer, merecia uma cobertura de verdade. Aquele tweet do Danny Cormier sobre o Eric Trump. E daqui para frente, se a gente tivesse um governo de verdade depois do Trump, eles investigariam todo esse esquema de uso de informação privilegiada e processariam essas pessoas. Mas não vai acontecer, né? Vai ser igual ao Obama, que não processou um único banqueiro depois da crise financeira. Quer dizer, eles estavam dispostos a investigar o Trump por todas aquelas coisas falsas, tipo ligações com a Rússia, que foi uma farsa completa. Fizeram isso e depois estavam prontos para ir atrás do 6 de janeiro, porque o 6 de janeiro foi um ataque ao Capitólio. Mas olha, no caso de uso de informação privilegiada, é tão claro que eles deveriam agir. Eles deviam levar isso adiante. E politicamente, acho que isso até seria popular, porque as pessoas querem corrupção sendo responsabilizada. Ah, mas tirando a Nancy Pelosi, né? É verdade. É verdade. Exatamente. Tem tanto caso de uso de informação privilegiada no Congresso que chega a ser, mas ainda assim, não se compara ao que os Trumps estão fazendo. Então eu tenho um limite de tempo em uns 15 minutos. Você quer falar sobre a integração das Forças Armadas? Ou, eu já tinha comentado isso com você. Quer dizer, é um assunto enorme. E eu acho que o nosso público ia adorar ouvir sobre como a... Se você achava que a gente já era super ligado a Israel, então espera só para ver o que o pessoal no Congresso está tentando fazer para nos deixar ainda mais envolvidos. E essa é uma iniciativa do Tom Cotton. O Tom Cotton, que é o nosso AIPAC, mas também é do Arkansas, um estado que não é exatamente um grande gerador de empregos. Tem uma população rural grande e com poucos recursos. E o que ele quer, basicamente, é integrar Israel à base de produção de defesa dos Estados Unidos. Isso criaria empregos no Arkansas e tornaria a relação entre Israel e os Estados Unidos ainda mais inseparável do que já é, porque significaria negar empregos a pessoas que realmente precisam deles no Arkansas. Isso é talvez ainda mais perigoso do que os cerca de 300 bilhões de dólares em ajuda enviados a Israel desde 1948. O site Responsible Statecraft tem algumas das melhores matérias sobre essa iniciativa.
que está dentro do NDAA e é conhecida como Seção 224. A Câmara aprovou o NDAA sem retirar esse trecho. A ala ligada ao AIPAC conseguiu barrar a tentativa de removê-lo, uma tentativa que, pelo que entendi, era liderada pelo Ro Khanna. Defeated an effort to strip it out, which I think Ro Khanna was leading. Buried in the House's version of the 2027 Escondida na versão da Câmara para a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2027, está a iniciativa de cooperação em tecnologia de defesa entre os Estados Unidos e Israel. Ela estabelece as bases para pesquisa e desenvolvimento conjuntos, coprodução de armas, parcerias empresariais, acordos de licenciamento e praticamente todo tipo de cooperação dentro do complexo militar industrial entre os dois países. Se for totalmente aprovada, essa proposta criaria um nível de integração militar e industrial mais alto do que os Estados Unidos têm com qualquer outro país do mundo. Ela uniria os setores de defesa americano e israelense em várias áreas essenciais para os campos de batalha do futuro, como sistemas autônomos e ciberdefesa. E isso ampliaria de forma extraordinária a influência israelense dentro dos Estados Unidos, além do que já existe por meio do lobby de Israel e de sua forte rede de influenciadores nas redes sociais. Isso daria ao governo de Israel a chance de ampliar muito um dos instrumentos mais poderosos de influência na política dos Estados Unidos, os empregos dentro do próprio país. Ao expandir ou criar novas instalações de coprodução, como as que já existem no Mississippi e no Arkansas, o governo israelense poderia dizer que está gerando empregos em solo americano. E com isso, garantir aliados entre os membros do Congresso que representam os distritos onde esses empregos estão. E além disso, tudo é completamente opaco. Quero dizer, isso acontece fora do alcance da transparência. Pode ser escondido. Todos esses acordos podem ficar encobertos sob o pretexto de iniciativas de segurança nacional. Mas eu acho que o ponto principal é o seguinte: esses empregos vão depender da cooperação com Israel. E suspender o envio de armas para Israel, ou se afastar dessa relação especial, vai acabar sendo visto como negar trabalho para milhares e milhares de americanos, especialmente nos estados pobres e conservadores. E é exatamente esse o objetivo. Esse é o ponto. Basicamente, estão fazendo os trabalhadores americanos e o sustento deles de reféns, dizendo que se você quer que o seu distrito sobreviva economicamente, precisa colocar Israel em primeiro lugar. E isso mostra que eles perderam o apoio total da opinião pública. Então, a única forma de manter a ajuda dos Estados Unidos a Israel, de manter a máquina de morte de Israel funcionando, é amarrar isso ao sustento dos trabalhadores americanos. Acho que isso era inevitável. E também significa que antes ainda havia algumas votações simbólicas todo ano, sabe? Aquelas em que Israel só podia receber ajuda se cumprisse as obrigações e as leis de direitos humanos dos Estados Unidos. Agora, esquece. Isso nem vai ser mais necessário, porque Israel vai ser basicamente um apêndice oficial do governo americano. Quer dizer, tem havido esse debate ao longo dos anos. Quem controla quem? E eu acho que desde 7 de outubro está cada vez mais claro que é Israel e seus vários intermediários e representantes nos Estados Unidos que, de muitas formas, ocupam o governo e as instituições americanas. Mas eu estou cada vez mais convencido de que não dá para separar os dois, que eles foram integrados. A elite do poder que controla os Estados Unidos acabou se integrando a esse sistema de hegemonia sionista. E agora isso vai ser formalizado pelo NDAA de 2027, por meio da seção 224 e de outra seção que não recebeu o mesmo nível de atenção, que é a seção 662. De novo, isso é o Responsible Statecraft. O projeto é a seção 662 da Lei de Autorização de Defesa Nacional. Foi apresentado pelo Tom Cotton, que, como a gente sabe, recebe grandes doações da Miriam Adelson, do Paul Singer e de outros nomes bem conhecidos. Ele também é o presidente do Comitê de Inteligência do Senado.
Essa proposta proibiria qualquer suspensão, redução ou limitação desse tipo de compartilhamento, a não ser por um motivo específico e identificável de segurança nacional, determinado pelo presidente. Qualquer exceção teria que ser comunicada ao Congresso em até 50 dias, com um relatório explicando não só o motivo da mudança, mas também as categorias de informação envolvidas. Esse mesmo relatório teria que incluir uma avaliação do impacto esperado na segurança regional e em outros aspectos relacionados. Ou seja, na prática, fica quase impossível suspender o compartilhamento de informações de inteligência dos Estados Unidos com Israel. Essa proposta é uma entre várias ações recentes de pessoas em Washington que defendem os interesses do governo israelense, tentando manter os Estados Unidos ligados a Israel, mesmo com o apoio público despencando. A forma mais marcante desse apoio tem sido mais de 300 bilhões de dólares em ajuda americana. Mas o Netanyahu está tentando se antecipar à queda de apoio popular e evitar derrotas constrangedoras, sugerindo que, para ele, tudo bem reduzir gradualmente a ajuda militar. E Aaron, você tem ouvido possíveis candidatos democratas à presidência, como Rahm Emanuel ou Josh Shapiro, que têm laços muito próximos com Israel, dizendo algo como, sim, deveríamos parar de dar ajuda direta a Israel, para parecer que estão adotando uma postura mais sensata, mais crítica, pelo menos em relação ao Netanyahu. É bom. Não ajudou muito o argumento deles fingir que estão se distanciando de Israel, quando Netanyahu disse que essa foi uma ideia dele. Foi o que ele falou pro Major Garrett, ou, como é que a Anya chamou ele mesmo? Major Goyet. Isso, Major Goyet. Na entrevista do programa 60 Minutos, que o próprio Netanyahu escolheu o Major para entrevistar ele, o Netanyahu disse, isso é ótimo, eu não quero ajuda dos Estados Unidos. Na verdade, essa é a minha ideia. Então, boa sorte para tentar vender isso como se fosse algum tipo de rompimento com Israel, quando até o próprio Netanyahu está levando o crédito por isso. Então, esse projeto de lei sobre o compartilhamento de informações de inteligência está sendo apresentado no momento em que a inteligência dos Estados Unidos, especialmente a militar, como a DIA, a Agência de Inteligência de Defesa, mas também várias outras agências de 3 letras e autoridades americanas estão indo à mídia. Fontes dentro da Casa Branca estão indo à imprensa reclamar que a espionagem israelense contra autoridades, tropas e até contra o público americano em geral chegou a um nível crítico. E segundo uma fonte citada pelo New York Times, eles estariam completamente fora de controle. O título da matéria dizia: o Pentágono vê uma ameaça crescente de espionagem por parte de Israel. O Departamento de Defesa elevou a avaliação de ameaça de contra-inteligência ao nível mais alto. E acredita-se que Israel tenha espionado as negociações dos Estados Unidos com o Irã. Steve Witkoff, Michael D'Andrea, que é um dos principais assessores da Casa Branca para assuntos do Irã, e Elbridge Colby, do Conselho de Segurança Nacional, estão entre as pessoas que Israel teria colocado na mira. Dizem que Israel instalou programas de vigilância, tipo o malware Pegasus, nos celulares deles para escutá-los. Também foi relatado que Israel tem espionado tropas americanas que estão estacionadas em território israelense. Dois altos oficiais militares dos Estados Unidos disseram que o pessoal americano, especialmente aqueles que servem em Israel ou trabalham com colegas israelenses, já estava bem ciente dos riscos de contra-inteligência antes do novo relatório. Esses oficiais, que falaram sob condição de anonimato para discutir avaliações internas, afirmaram que o pessoal americano adota várias medidas de segurança para enfrentar a ameaça de espionagem dentro de Israel. A cooperação entre os dois exércitos é muito próxima, mas cada lado também precisa manter suas informações mais sensíveis em sigilo. Então, à medida que os Estados Unidos ampliam sua presença militar em Israel, como eu disse antes, eles estão construindo uma base conjunta em Kiryat Gat,
e operam em andares separados por causa do medo de espionagem. Israel está intensificando suas atividades de espionagem. E os Estados Unidos, na prática, estão entregando a Israel o controle dos dados sensíveis das Forças Armadas ao levar tantos soldados para lá, para defender a colônia do apartheid. Max, o que mais me chamou a atenção nessa história é que ela mostra como você é péssimo em se autopromover. Porque você ainda nem mencionou que essa história confirma algo que você publicou no The Grey Zone há muito tempo, né? Aquela história de que Israel foi pego colocando dispositivos de vigilância, tipo, num veículo do serviço secreto. Você já tinha falado disso faz tempo, não tinha? Sabe, eu mencionei isso em um dos meus relatórios sobre o Charlie Kirk, porque naquela época tinha tanta coisa vindo de fontes da Casa Branca que eu precisava colocar tudo para fora. Mas eu destaquei esse ponto na minha entrevista com o Tim Dillon, em setembro de 2025, logo depois que o Charlie Kirk foi assassinado. E eu comentei que uma fonte da Casa Branca me disse que foi, acho que durante uma das muitas visitas do Netanyahu a Washington, que agentes do Shin Bet colocaram um dispositivo de rastreamento em um veículo de emergência do serviço secreto. E por coincidência, era o veículo que responderia a uma emergência envolvendo o presidente. Inclusive, uma tentativa de assassinato, uma tentativa contra a vida dele. Por que eles fariam isso? Bom, acho que muita gente me ignorou quando falei disso, ou me chamou de teórico da conspiração, alguma coisa assim. Mas o New York Times confirmou esse relato, de forma explícita. Isso é chocante. Quer dizer, por que eles estão tentando rastrear o veículo que responderia a uma tentativa de assassinato? Porque eles estão interessados, sabe, em tentativas contra a vida do presidente ou em emergências nos arredores da Casa Branca. O Times confirmou exatamente o que você tinha noticiado há um tempo, claro, sem reconhecer o seu trabalho. Mas olha, você também não se ajuda muito quando esquece disso. Isso mostra como você está realmente focado no trabalho jornalístico em si e não em se promover. Mas parabéns por isso, porque assim, eu lembro quando você publicou aquela matéria, muita gente desdenhou, mas agora até o New York Times confirmou, mesmo que só muitos meses depois. E eu fico pensando, eu sempre quis saber quem mais sabia disso, mas parece que o Trump já sabia na época. E isso certamente influencia a forma como ele pensa sobre as relações dele com Israel. Uma coisa que a fonte me contou é que o Trump realmente se preocupa com ameaças à própria segurança física, que poderiam até vir de grupos ligados ao movimento Israel em primeiro lugar. Isso é algo em que ele pensa sim. Mas claro, o Mike Waltz, aquele que a gente mostrou um trecho mais cedo, o embaixador na ONU, quando ele ainda estava na Câmara, fazia parte do comitê que investigava o atentado contra o Butler, aquele em que supostamente um atirador raspou a orelha do Trump com uma bala e quase acabou com a vida e a campanha dele. O Mike Waltz estava tentando convencer o Trump de que a Guarda Revolucionária do Irã, a inteligência iraniana, estava por trás do Butler. Então são essas as forças que realmente têm atuado sobre o Trump, psicologicamente. E ao mesmo tempo, a gente tem um relatório que remonta, se não me engano, a 2018, da Politico. 3 ex-altos funcionários do governo dos Estados Unidos disseram que Israel instalou dispositivos de vigilância do tipo Stingray em vários pontos da Casa Branca para espionar o presidente e seus assessores. Isso foi no primeiro mandato do Trump. Como é que eles conseguiram entrar na Casa Branca? Quem é que consegue entrar na Casa Branca? Enquanto isso, o que realmente estava acontecendo na conversa pública, especialmente entre os democratas, é que eles estavam surtando por causa daquela história falsa do Russiagate. Algo sobre a Rússia instalar dispositivos de escuta na Vodafone ou algo assim. Lembra? Foi um grande escândalo do Russiagate.
a própria equipe do Mueller chegou a investigar. É só mais um exemplo de toda essa histeria em torno de uma vigilância russa fictícia, de uma interferência russa inventada, acontecendo ao mesmo tempo em que havia vigilância e influência reais de Israel. E ninguém se importava, porque esse tipo de infiltração, essa influência, tem apoio dos dois partidos. Definitely. And I mean the scandal. Com certeza. E olha, o escândalo. Eu acho que o escândalo é gigantesco. Se você levar a minha pergunta até a conclusão lógica, como é que eles entraram na Casa Branca? A gente tem que supor que foi um israelense que entrou lá para se reunir com Donald Trump, ou com a equipe dele, e que foi essa pessoa que colocou os dispositivos. De outro jeito, como é que alguém conseguiria entrar? Não dá para simplesmente jogar por cima do muro. Nem isso daria certo. Então, pode ser que tenha sido o Netanyahu, que foi pego pelo ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, instalando um aparelho de escuta no banheiro da casa dele. His personal toilet at his home. Boris Johnson wrote about that in his memoir. Boris Johnson escreveu sobre isso nas memórias dele. Então, ao que parece, o Netanyahu está dirigindo a espionagem contra o Donald Trump. Se não for ele mesmo quem mandou instalar os dispositivos. E isso é algo que, se esses repórteres têm acesso a todas essas pessoas na Casa Branca e na DIA, e olha, para mim tá bem mais difícil conseguir fontes hoje em dia, mas se eles têm esse acesso, deveriam estar fazendo essas perguntas sobre o papel pessoal do Netanyahu. E com isso, acho que a gente precisa encerrar. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Neis, é só isso mesmo. Bom, liguem aí, pessoal. Encham as linhas contra a seção 224, contra essa ideia de integrar o nosso exército com o de Israel. Dá para acreditar nisso? Ah, e também um agradecimento ao Jaime Francis, que tem sido um grande apoiador do programa com os superchats nas últimas semanas. E a todos vocês que têm nos apoiado, valeu mesmo. A gente continua crescendo e ampliando a nossa cobertura. O Wyatt Reed ainda está acompanhando a situação no sul do Líbano e em Beirute. E a gente volta em breve. Curtam essa transmissão, se inscrevam no nosso canal no YouTube e assinem o Substack, se ainda não fizeram isso, para receber tudo que a gente publica direto no e-mail, de graça. Ou apoiem a gente no Patreon, onde eu coloco alguns conteúdos exclusivos. A gente volta com vocês muito em breve. Por agora é isso. Valeu demais, Aaron, e paz para todo mundo. Real soon. For now, we're out. Thanks a lot, Aaron, and peace, everybody.